Dia 183, Josué capítulo 4. Quando todo o povo estava a salvo no outro lado do Jordão, o Senhor disse a Josué: Chame os 12 homens que foram escolhidos para a tarefa especial, um de cada tribo, e diga para que apanhem 12 pedras no meio do rio do lugar em que os sacerdotes ficaram parados. Levem as pedras e façam com elas um monumento no lugar em que Israel acampar esta noite. Assim, Josué reuniu os 12 homens que havia escolhido entre os israelitas, um de cada tribo, e disse a eles: Passem adiante da arca da aliança do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão, e cada um de vocês deverá colocar uma pedra nos ombros, 12 pedras ao todo, uma para cada tribo de Israel. Com elas, vamos construir um monumento, de modo que, no futuro, quando os filhos de vocês perguntarem: para que servem estas pedras? Vocês dirão: é para lembrar que as águas do Jordão pararam de correr quando estávamos atravessando o rio com a arca da aliança do Senhor. Essas pedras vão servir para fazer o povo de Israel lembrar sempre deste espantoso milagre. Os homens fizeram como Josué havia ordenado a eles. Pegaram 12 pedras no meio do rio Jordão, uma para cada tribo, conforme a ordem dada pelo Senhor a Josué, e as levaram para o lugar onde o povo estava acampado. Além disso, Josué mandou fazer outro monumento de 12 pedras no meio do rio Jordão, no lugar em que estava parado os sacerdotes que carregavam a arca da aliança, e essas pedras estão lá até o dia de hoje. Os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no meio do rio Jordão e dali não saíram enquanto não foram cumpridas as ordens dadas pelo Senhor a Josué por meio de Moisés. Enquanto isso, o povo atravessou o leito seco do rio o mais rápido possível. Depois que todos passaram, os sacerdotes passaram para o outro lado diante do povo com a arca do Senhor. As tropas da tribo de Ruben, de Gade e da meia tribo de Manassés atravessaram bem armadas à frente dos israelitas, como Moisés havia instruído. Cerca de 40.000 guerreiros preparados para a guerra foram na frente das outras tribos como forças do exército do Senhor, marchando para as planícies de Jericó. Aquele foi um dia muito marcante para Josué. O Senhor fez com que o povo reconhecesse o valor de Josué, e o povo passou a respeitar Josué como havia respeitado Moisés, e não só naquele dia, mas durante toda a vida dele. Então o Senhor disse a Josué: Mande que os sacerdotes carreguem a arca da aliança, saia do Jordão. Josué passou estas ordens aos sacerdotes. E assim que os sacerdotes saíram do leito do rio, as águas começaram a correr de novo e cobriram as suas margens como antes. Este milagre aconteceu no 10º dia do primeiro mês. Neste dia, todo o povo cruzou o rio Jordão e acampou em Gilgal, do lado esquerdo da cidade de Jericó. E ali as 12 pedras tiradas do Jordão foram empilhadas por Josué como um monumento. Então Josué voltou a explicar a finalidade das pedras. No futuro, disse ele, quando os filhos perguntarem aos seus pais: que significam essas pedras? Vocês poderão dizer: aqui o povo de Israel cruzou o rio pisando em terra seca, pois o Senhor, seu Deus, secou o rio bem diante dos nossos olhos e manteve seco o leito do rio até que todos tivessem atravessado
A mesma coisa o Senhor seu Deus fez 40 anos antes com o Mar Vermelho. Ele fez assim para que todas as nações da terra saibam que a mão do Senhor é poderosa, e para que vocês sirvam e respeitem o Senhor, o seu Deus, para sempre. Salmos 129. Desde a mocidade tenho sofrido horríveis perseguições, que o povo de Israel responda. Desde a mocidade tenho sofrido horríveis perseguições, mas ninguém foi capaz de me destruir. As minhas costas têm marcas profundas, como os sulcos feitos pelo arado. O Senhor é o justo e me livrou das cordas dos maus. Deus há de envergonhar e derrotar todos os povos que odeiam Sião. Eles serão como o capim que cresce no terraço, que seca e murcha antes de ser arrancada. Capim que ninguém colhe, nem o prende em feixes. Quem passar diante dessas pessoas, não diga: a bênção do Senhor esteja sobre vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Salmos 130. Do fundo da minha tristeza eu clamo ao Senhor. Por favor, Senhor, atenda a minha oração. Preste atenção nos meus insistentes pedidos de misericórdia. Quem seria capaz de escapar da sua ira se o soberano Senhor guardasse contra nós cada um dos nossos pecados? Mas o Senhor nos oferece o perdão para o amarmos e lhe obedecermos sinceramente. É por isso que espero o Senhor agir na sua palavra, coloco as minhas esperanças. Eu espero pelo Senhor mais do que os sentinelas pela chegada da manhã. Sim, mais do que os sentinelas pela chegada da manhã. Povo de Israel, faça ao Senhor a sua esperança, pois Ele é rico em amor fiel. A sua salvação jamais terá fim. Ele mesmo há de livrar o povo de Israel de todas as suas culpas. Salmos 131. Ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso e os meus olhos não são arrogantes, nem procuro me fazer de entendido em coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, meu coração está calmo e tranquilo, sou como uma criança recém-nascida depois de ser amamentada pela mãe. Acalmei o meu coração e fiquei em paz. Povo de Israel, coloque a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Isaías 64. Quem dera o Senhor abrisse os céus e visse a terra. Os montes tremeriam na sua presença. O fogo consumidor da sua glória queimaria as florestas e secaria os oceanos. Então as nações tremeriam diante do Senhor e os seus inimigos aprenderiam a respeitar o seu nome. Isso já aconteceu no passado. O Senhor desceu e fez coisas maravilhosas que nós nem podíamos imaginar, e os montes tremeram diante do Senhor. Porque, desde que o mundo é mundo, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu um Deus como o nosso, que trabalha para aqueles que nele confiam. O Senhor recebe de braços abertos quem tem a alegria em praticar a justiça, que se lembra do Senhor e que anda nos seus caminhos. Mas nós vivemos pecando e fizemos o Senhor se irar. Com todo o nosso pecado, como podemos ser salvos? Todos nós
nos tornamos impuros. As nossas boas ações, que pensamos ser lindo manto de justiça, não passam de trapos imundos. Murchamos com as folhas do outono, os nossos pecados nos levam sem destino, como o vento faz com as folhas. Não há uma pessoa sequer que clame pelo seu nome, que busque a sua ajuda. Por isso, o Senhor desviou o seu rosto de nós e nos abandonou por causa dos nossos pecados. Apesar de tudo isso, o Senhor é o nosso Pai. Nós somos o barro e o Senhor é o oleiro que faz os vasos. Todos nós somos feitos pelas suas mãos. Por favor, Senhor, não se ire tanto conosco. Não se lembre para sempre dos nossos pecados. Olhe e veja que nós somos o seu povo. As suas santas cidades sagradas se transformaram em um monte de ruínas. O Monte Sião está vazio como um deserto, e Jerusalém completamente destruída e abandonada. O nosso templo santo é glorioso, onde nossos pais louvavam o Senhor foi queimado, e tudo que nos era precioso foi destruído. Será que, vendo toda essa desgraça, ó Deus, o Senhor não virá nos socorrer? Ficará calado e continuará a castigar o seu povo?